Recentemente foi anunciado pela CVM que vão ser liberadas as negociações com BDRs na Bolsa Brasileira para qualquer tipo de investidor. Mas e aí, será que isso realmente faz alguma diferença na sua vida? Se você é novo aqui no canal, nós falamos aqui de investimentos, finanças e economia em geral. Então se inscreve para você receber novos vídeos, ficar atualizado e também dá um like nesse vídeo aqui porque você ajuda o YouTube a entender que ele é relevante para pessoas que têm o mesmo interesse assim como você. Então, em primeiro lugar, o que são BDRs? BDR é uma sigla para o termo Brazilian Depositary Receipt, que basicamente é um certificado que representa uma ação emitida fora do Brasil. Então, é como se fosse um ativo com lastro numa ação, tá? Então, essas ações ficam fora do Brasil, bloqueadas por um banco custodiante, e o BDR é emitido aqui no Brasil por uma outra instituição financeira. Então dá uma olhada aí no meu aplicativo do Trademap, que tem alguns exemplos de BDRs que são negociadas aqui na Bolsa Brasileira. Atualmente são mais de 500 BDRs, mas tem aí a 3M, a Apple, a AT&T, a Berkshire Hathaway, a Exxon, Facebook, JP Morgan, Goldman Sachs, enfim. Tem várias BDRs negociadas, esses são só alguns exemplos, tá? Bom, então o que aconteceu, né? Qual foi essa nova medida aí pela CVM? A questão é que até então, até esse momento, só podiam negociar BDRs quem fossem investidores qualificados. O que é um investidor qualificado? É um investidor que comprova que tem mais de R$1 milhão em investimento, o que é uma medida que não fazia o menor sentido, né? Por que só investidores qualificados poderiam investir em BDRs, que é nada mais do que um certificado que representa uma ação fora do Brasil? Qual é a dificuldade disso, né? Mas a questão é que agora a CVM resolveu liberar para qualquer tipo de investidor e provavelmente eles estão fazendo isso porque está tendo um movimento muito forte de internacionalização de investimentos no Brasil. Então, além de estarem surgindo várias iniciativas, como por exemplo a Avenue, a Passfolio, que são empresas que oferecem, por exemplo, o investimento do mercado americano para qualquer outra pessoa no mundo, no Brasil, enfim. Então é muito fácil hoje em dia de você investir em ações no mercado, diretamente no mercado americano, né? E além disso, também empresas brasileiras começaram recentemente a abrir capital nas bolsas americanas, como é o caso da Vasta, a subsidiária da Cogna, e da XP Inc., que é basicamente o grupo da XP Investimentos, né? Então você vê que existe um movimento muito forte de internacionalização dos investimentos, tanto por parte dos investidores, quanto por parte de empresas que querem abrir capital fora do Brasil. Ou seja, é uma concorrência entre o mercado internacional e o mercado brasileiro, né? Então provavelmente, né, será que a CVM não sofreu aí uma pressãozinha das corretoras, das empresas, das instituições financeiras aqui no Brasil para liberar isso e tentar barrar um pouco esse fluxo para fora, né? Mas enfim, será que mesmo assim, com essa liberação, será que vale a pena investir em BDRs? Então eu vou citar aqui alguns pontos, né? Em primeiro lugar, quando a gente fala de diversificação internacional, é importante você diversificar os seus investimentos, não só entre investimentos dentro do Brasil, mas também entre investimentos no Brasil e fora do Brasil. Mas a questão não é só você ter uma diversificação em outras moedas, mas também em outras jurisdições, ou seja, em outros países, né? Porque o que acontece? Existe uma questão que é o risco de conversibilidade em dólar. O dólar é uma moeda internacional, é a moeda mais demandada no mundo, e o real não. O real basicamente é demandado só por brasileiros ou por poucos países e empresas que fazem negócio com o Brasil. Mas é praticamente muito pouco a demanda por real no mundo, é praticamente irrelevante, né? Então existe um risco, por mais que seja pequeno, mas tem que ser considerado por questões políticas de ser difícil, né, de ser dificultada a conversibilidade do real para o dólar, né? Então a gente está vendo alguns exemplos, como o caso da Argentina, que limita, né, lá para os cidadãos argentinos o câmbio, né, o limite do valor que as pessoas podem fazer de câmbio do peso para o dólar, né? Então existem vários exemplos aqui no Brasil também no passado de que isso aconteceu
Então a gente precisa sim considerar esse risco, né? O outro ponto é a questão da liquidez. As BDRs, por enquanto, aqui no Brasil tem uma liquidez muito baixa, é praticamente nenhuma, tá? Pode ser que aumente por conta dessa medida, por conta de mais pessoas investindo em BDRs aqui no Brasil, né? Essa liberação para qualquer tipo de investidor no mercado americano, a liquidez é infinitamente maior do que aqui no Brasil, né? Não tem nem comparação. Além do fato de que lá você tem acesso a outros ativos que não somente ações, né? Como por exemplo os REITs, que são fundos imobiliários, ou ETFs, né? Tem um mercado gigante de ETF, ETF de ouro, ETF de prata, de qualquer tipo de coisa, né? Como eu já citei aqui várias vezes no canal. O outro ponto a se considerar é com relação à isenção de imposto de renda. Aqui no Brasil, para investimentos em ações, existe uma isenção para vendas até R$20 mil por mês. Ou seja, se dentro de um mês você fez vendas, né, no total de até R$20 mil e você teve lucro, você não paga imposto de renda, né? Agora, para investimentos no exterior, esse limite é de R$35 mil. Então você tem muito mais isenção, você tem um limite muito maior, né, de isenção de imposto de renda. Então você pode investir lá fora, né, através de uma corretora fora do Brasil e fazer vendas dentro de um mês de até R$35 mil e mesmo assim não pagar imposto de renda. E as BDRs não se incluem nessa isenção. E o último ponto que eu posso citar aqui é que existe uma taxa nos dividendos que são pagos pelas BDRs. Então, os bancos que emitem as instituições financeiras, né, que emitem essas BDRs aqui no Brasil, elas cobram uma taxa de 5% dos dividendos que são pagos. Então, a empresa lá, ela paga os dividendos, né, e o banco repassa esse dividendo para quem tem o BDR, só que ele cobra uma taxa de 5% por esses dividendos. Então, é uma taxa considerável, né? Então você vê que com toda a facilidade que a gente tem de investir hoje em dia fora do Brasil, qualquer pessoa com qualquer valor pode investir fora do Brasil, os BDRs acabam tendo uma série de desvantagens. Ele tem algumas vantagens, como você poder investir ali dentro da sua própria corretora e etc. Mas, enfim, você viu algumas desvantagens que existem aqui com relação ao investimento em BDR em comparação com investimento numa corretora como a Avenue ou Passfolio ou qualquer outra que esteja surgindo, tá? Então, respondendo à pergunta principal desse vídeo, será que essa nova medida da CVM muda alguma coisa na sua vida? Eu diria que, cara, não muda absolutamente nada, porque qualquer pessoa já tinha acesso ao mercado internacional, através do mercado americano principalmente, e tendo acesso a muito mais ativos, a uma gama muito maior de ativos que a gente tem disponível em BDRs aqui na Bolsa Brasileira, né? Então, grandes investidores investem globalmente, grandes empresas aqui no Brasil já estão começando a abrir capital na Bolsa Americana, então por que não você também investir fora do Brasil? Então eu quero aproveitar e te dar um recado importante aqui, que é o seguinte: eu tenho um canal no Telegram onde eu passo informações assim como essa, né? Antes de gravar aqui pro YouTube, muitas vezes eu passo no canal do Telegram. Então, se você quiser ter acesso a mais informações em tempo real, vai aqui no primeiro link da descrição para você também fazer parte desse canal. É gratuito participar de lá, beleza? Então, por esse vídeo é isso. Se você gostou, dá um like no vídeo, compartilha com seus amigos e se você não foi inscrito até agora, se inscreve no canal. Até mais!